Olá, amores! Vou fazer aqui uma retomada dos números racionais não negativos, iniciando pelo item de frações. Então, relembrando o que é que significa a ideia de uma fração. Então, uma fração indica a parte de um todo, tá? Então, quando eu tenho uma folha inteira, por exemplo, de papel, e utilizo uma dessas partes, divido ela em partes iguais, certo? Então, uma parte desse todo, seria indicada por uma fração 1/4, ok? O elemento que fica em cima ele é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Falando também do número misto. O número misto, ele indica um inteiro mais uma parte fracionária. Então, quando a gente fala desse número misto, para transformar uma fração em um número misto, como é que a gente pode resolver isso, A fração, por exemplo, 9/5. Para transformar ele em um número misto, basta que eu perceba, que o inteiro indica sempre aquela quantidade que eu tenho dele por ele mesmo. Ou seja, eu posso dividir essa fração 9/5 na fração 5/5 mais 4/5. E aí eu teria 1 inteiro e 4/5, que pode ser indicado com essa forma de número misto. A segunda maneira de transformar uma fração em um número misto é você realizando o algoritmo da divisão. E neste algoritmo da divisão, o quociente indica a parte inteira, e o resto é o que indica o numerador da sua fração, desse valor misto, que resulta em 1 inteiro e 4/5. Ok? Quando a gente for fazer agora o inverso, a transformação de um número misto em fração. Então, para transformar um número misto em uma fração, a gente tem um primeiro processo, que é o processo de você separar. Assim como a gente fez no sentido anterior, a gente pode também separar esse número misto. Então, separa ele da seguinte forma: 3 inteiros mais 2/7, porque esse número misto, ele indica isso, E aí, quando separa, você vai somar as frações, então faz a relação de soma com frações, onde a gente precisa trabalhar com as frações equivalentes, que vão ser vistas mais à frente, Então, gerando a fração 23/7. E a segunda maneira de transformação, o que você pode fazer? Utilizar um método que é um método prático, O método prático diz que você pode multiplicar 7 vezes 3 e depois somar com o numerador, e basta que você repita o denominador, gerando então a fração 23/7, ok? Seguindo adiante, eu vou falar um pouco da fração de um número. Então, o que é a fração de um número? Quando a gente fala, por exemplo, quanto é 1/3 de uma dúzia de bananas? Então, eu estou me referindo a 1/3 de 12, E o que seria esse 1/3 de 12? 1/3 de 12 é uma parte de quando 12 foi dividido em 3. Então, essa uma parte equivale a 4 bananas, ok? Quando eu falo, então, das frações e as relações de medidas, Então, quando eu falo 1 hora, ela corresponde a 60 minutos. Logo, 1/5 da hora são 12 minutos. Por que 1/5 da hora são 12 minutos? Porque eu estou me referindo a 1/5 da hora, que no total tem 60 minutos. Então, esse 1/5 de hora equivale a 12. Como é que eu penso em 1/5 de hora, então? É uma parte de quando esta hora, no caso 60 minutos, foi dividido em 5, Então, eu faço 60 dividido por 5 e encontro o valor 12. Seguindo adiante, quando eu falo, por exemplo, de 1/100º do real. Então, o que é 1/100º do real? É 1 centavo, É uma parte de 100, ok? Dando continuidade, agora falando sobre a transformação de fração em um número decimal, É a conversão da fração em decimal e vice-versa. Então, se eu tenho essa fração 3/5, por exemplo, e eu preciso transformar ela em um número decimal, eu posso inicialmente pensar nessa conversão pensando em uma fração na sua forma decimal. Então, como que eu encontro uma fração equivalente a essa, que tenha, uma forma decimal? Então, basta que eu faça a fração equivalente, multiplicando por 2 o numerador e por 2 o denominador. Aí eu fico com a fração indicada por 6 décimos, e 6 décimos pode ser indicado dessa forma, ok? Ou eu posso pensar também, em uma outra situação, como é esse caso aqui, de eu falar de 27/20. Então, a mesma situação, eu estou falando aqui de frações equivalentes, transformando ela em uma fração decimal.
onde o meu denominador aqui foi 100, então significa, né, que eu estou me referindo a 135 centésimos, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 35 centésimos, logo 1,35. Um outro processo, né, quando eu tenho agora um número misto, para transformar em um número decimal, eu preciso primeiro transformar ele em uma única fração, tá? Então, para transformar em uma única fração, o processo que a gente viu anteriormente, 2 vezes 8, 16, e 16 mais 5, 21, e aí eu repito o denominador, ok? E aí vou transformar agora em uma fração decimal. Pensei em uma fração equivalente, então eu escolhi multiplicar aqui por 1000. A fração equivalente foi 21.000 por 8.000, né? Na forma de fração, que eu posso simplificar novamente. E chego à fração 2.625 milésimos. Se é milésimos, né? Então, como é que eu posso escrever isso? Posso pensar que são 2 inteiros e 625 centésimos, ok? Para transformar agora um número decimal em fração, o processo inverso, né, a gente tem algumas dicas. Quando eu falo do 0,17, eu estou me referindo a 17 centésimos. Então, se são 17 centésimos, basta que a gente escreva isso, né, na forma como se lê, ok? 0,17 indica, então, a fração 17 sobre 100. Quando eu falo agora do número decimal 1,4, é 1 inteiro e 4 décimos. Então, eu posso escrever como um número misto, 1 inteiro e 4 décimos, e em seguida transformar ele na fração, né? Lembrando daquela operação, aquele processo que a gente viu, 10 vezes 1, 10, mais 4, 14, gerando a fração 14 décimos, que eu posso simplificar ainda e verificar na forma de fração 7 quintos. Dando continuidade, então, falando de frações equivalentes. Nos slides anteriores eu já tinha comentado um pouco, né? O que é que significa a fração ser equivalente? São frações que representam a mesma ideia. Então, quando eu falo de um queijo dividido em 4 partes, né? E eu separo 2 partes dela, ou eu pego o mesmo queijo e divido agora em 8 partes e pego 4 partes dele, né? Eles são equivalentes. 2 de 4 equivale a 4 de 8. São frações que representam a mesma situação, tá? Então, elas têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Propriedade importante que a gente pode obter as frações equivalentes, né, foi o que a gente estava fazendo anteriormente, na hora de encontrar, de fazer a transformação de uma fração para um número decimal. Basta que eu multiplique, eu tenho essa propriedade onde eu posso multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo valor. E aí ela vai determinar sempre uma fração equivalente. E o valor pode ser qualquer um, tanto para a multiplicação como para a divisão. No processo da divisão ainda, a gente costuma chamar isso de simplificação. Então, a fração 5 décimos eu posso simplificar por 5, já que 5, né, divide ao mesmo tempo, simultaneamente, o 5 e o 10. Então, a fração equivalente a 5 décimos é a fração 1 meio, né? Ou eu posso pegar a fração 1 meio e multiplicar ela pelo mesmo número, no numerador e no denominador, e chegar em uma outra fração equivalente, que é o 2 quartos, que eu posso dividir por 2, multiplicar por 3 e chegar à mesma fração equivalente. Ou seja, as frações elas são equivalentes quando elas representam, né, o mesmo valor. E isso pode acontecer, né? Como é que a gente pode obter a fração equivalente? É multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Para a simplificação de frações equivalentes, né, a frações irredutíveis, que é o que eu estava comentando aqui quando a gente falou desse exemplo dos 5 décimos. Se eu tenho essa fração 10 14avos e eu simplifico, né, ou seja, eu encontro a fração equivalente dividindo por 2 o numerador e dividindo por 2 o denominador, eu estou fazendo o processo da simplificação. Estou reduzindo essa fração a uma representação menor, ok? Se eu tenho aqui agora 12 30avos, eu posso simplificar por 2, só que eu ainda não cheguei em uma fração que é irredutível. Como assim irredutível? Que não dá mais para ser simplificada. Então, essa fração 6 15avos, ela ainda pode ser simplificada. Observe, gerando agora a fração 2 quintos. Tá claro? O mesmo acontece aqui com a fração 7 21avos. Então, eu posso simplificar o numerador e simplificar o denominador, gerando então a fração 1 terço.
Então, a fração 4/9, por exemplo, ela não pode ser simplificada, porque a gente não tem como dividir, né, 4 e 9 pelo mesmo número. Né? Não tem como obter uma fração mais simples do que ela. Então, né, dizemos que essa fração 4/9 ela já é uma fração irredutível, porque ela não pode mais ser simplificada. Determinação de todas as frações equivalentes a uma fração dada. Então, isso acontece quando a gente vai, né, multiplicando essa fração, né, pelo mesmo valor, o numerador e o denominador, ok? E assim sucessivamente, tá? Então, se eu tenho a fração 1/2, então, como eu mostrei aqui, se eu for multiplicando sempre, né, pelo mesmo valor, o numerador e o denominador, eu vou chegando em frações equivalentes a essa fração anterior. Ou seja, 4/8 é equivalente a 1/2. 3/6 é equivalente a 1/2. Por exemplo, 5/10 é equivalente a 1/2. 6/12 é equivalente a 1/2. E assim sucessivamente. O mesmo acontece com esse outro exemplo aqui, ó. Então, eu posso dividir, posso multiplicar sucessivamente, eu vou estar sempre chegando em frações equivalentes. Logo, a fração 4/5 é equivalente a 12/15. 8/10 é equivalente a 12/15. E assim sucessivamente. Comparação de frações. A comparação de frações ela pode acontecer de diversas formas. Inicialmente, quando os numeradores são iguais. Então, quando falo de numeradores iguais, eu estou falando da mesma parte. Só que essa mesma parte vai depender de quem é o meu todo. Então, quando o meu todo são duas partes, né? Ou o meu todo for 3 partes, e assim sucessivamente, como aparece aqui, né? Quando a fração tiver o numerador igual, a menor fração é a que tem o maior denominador, certo? Lembrando que a gente está sempre se referindo à mesma situação, à mesma unidade, ok? Então, no caso aqui, a menor fração vai ser a que tiver maior denominador, ou seja, a fração 1/5 aqui seria a menor. Então, no caso de comparar frações com numeradores iguais, basta analisar esta situação. Se eu falo agora de uma comparação com denominadores iguais, ou seja, dividido, né? A gente pegar uma situação e dividir ela em quantidades iguais, né? Então, quando eu falo de 1/5, é perceptível que 1/5 ele é menor do que 4/5, porque os denominadores são todos iguais, ok? Então, basta que a gente verifique através do numerador. Então, quando as frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem menor numerador. E para falar quando os numeradores e denominadores são diferentes, o processo aqui é simples. Você vai ter que escolher, ou você deixa o numerador igual, ou você deixa o denominador. É mais comum e convencional a gente trabalhar deixando o denominador igual, mas das duas formas você consegue fazer essa comparação. Então, se eu quero aqui comparar 7/10 e 3/4. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, eu preciso que esses denominadores sejam iguais. Eu preciso transformar essas frações... Desculpa, galera. Preciso transformar essas frações em frações que sejam equivalentes, mas que tenham denominadores iguais. Então, eu vou pensar em frações equivalentes para 7/10 e frações equivalentes para 3/4, que tenham o mesmo denominador. Mas eu vou ficar pensando aleatoriamente? Não, para isso a gente utiliza um processo que é o cálculo do MMC. O cálculo do MMC, ele vai determinar quem é o múltiplo comum para ser o denominador comum dessas duas frações. Ou seja, já vi que o MMC é 20. Significa que eu posso encontrar, né, frações equivalentes a 7/10 e frações equivalentes a 3/4 que tenham o denominador 20. O que é que vai acontecer nesse caso? O denominador já vai ser igual e aí eu vou poder comparar as frações apenas pelos numeradores. Então, ó, observe essas situações. Eu tenho 3/4 e eu encontrei uma fração equivalente a 3/4, que é a fração 15/20. Observe, elas são equivalentes, tá? E aí eu vou poder comparar a partir dessa. E vou encontrar uma fração equivalente a 7/10, que é a fração 14/20. E aí agora eu vou poder comparar através dessas frações aqui, ó. Então, eu vou fazer a comparação pensando nesses valores, certo? Que são os valores das frações equivalentes, ok? Como foi que eu cheguei nesses valores? Um desses processos é você dividir e multiplicar. Como assim, Pro? Eu faço 20 dividido por 4, que é 5, e 5 vezes 3, que é 15. Aqui eu faço 20 dividido por 10, que é 2, e 2 vezes 7, que é 14. Então, aí eu cheguei nas frações equivalentes.
ok? Logo, já sei que 15/20 vai ser maior que 14/20. Então, para comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, a gente vai reduzir as frações ao mesmo denominador e depois fazemos a comparação utilizando as frações obtidas, ok? Vamos falar agora de operações com frações. As operações com frações de adição e subtração de frações vai depender também dessa relação com o denominador. Então, quando os denominadores forem iguais, o processo é bem simples. Eu tenho 3 décimos mais 4 décimos. Então, eu repito, né, porque os dois estão divididos na mesma quantidade de partes. Então, eu vou repetir esse denominador e vou somar os meus numeradores. E aí, eu vou ter como resultado a fração 7 décimos. O mesmo vai acontecer na ideia da subtração. Subtraio esses numeradores e vou chegar nesse resultado de 2/9. Mas, e neste caso, em que as frações têm denominadores diferentes? A gente vai proceder assim como na comparação de frações. Eu preciso manter os denominadores iguais. Este é o primeiro obstáculo. Então, ó, mantendo os denominadores iguais, eu faço o MMC para chegar nesse processo, lembram? Então, o MMC de 3 e 4, que é 12. E aí, a partir disso, eu vou encontrar as frações equivalentes. Uma fração equivalente a 2/3 que tem a denominador 12, que foi que eu fiz, então? 12 dividido por 3, que é 4. 4 vezes 2 é 8. A outra fração é equivalente a 1/4, que tem a denominador 12. Então, eu fiz 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. E agora eu posso somar. Eu somente posso somar ou subtrair frações que tenham denominadores diferentes se eu igualar os denominadores, ok? Seguindo adiante, então, multiplicação envolvendo frações, né? Então, quando essa multiplicação envolve um número inteiro, é bem simples. Eu estou falando de 3 vezes 1/8. É a mesma coisa, né, que eu falar de 1/8 3 vezes. Então, é 1/8 mais 1/8 mais 1/8, que seria, então, 3/8. Já quando eu falo de 2/3 vezes 1/5, né, é o mesmo que eu estar multiplicando os numeradores e multiplicando os denominadores, ok? Então, essa é a ideia. Observa aqui nessa representação. Isso indica 1/5. Então, eu vou pegar duas partes de 3 de 1/5, certo? Então, aqui agora eu tenho duas partes, né, de quando 1/5 foi dividido em 3, ok? E aí, isso indica 2/15, tá claro? Na divisão envolvendo frações, então, 1/2 dividido por 3, né, significa o quê? Eu tenho eu vou pegar 1/2 e dividir em 3 partes, ok? Então, quando eu pegar esse 1/2 e dividir em 3 partes, terei como resultado, né, 1/6. O que é que seria isso? Eu tenho uma pizza inteira, né, no caso, então, a metade seria isso aqui. E aí, eu vou pegar esse 1/2 e divido em mais 3 partes. Ou seja, esse pedacinho aqui, em relação a esse todo, indica o quê, né? Indica 1/6, uma parte de 6. Quando eu tenho agora esse processo, né, de 1 dividido por 1/2, é a mesma coisa que 2, tá? Então, percebam que a divisão, ela nada mais é do que o processo inverso da multiplicação. Ou seja, para dividir, basta que eu multiplique pelo inverso do número. Então, 1/2 dividido por 3 é o mesmo que 1/2 vezes 1/3, ok? Que é o que está acontecendo aqui. 1 dividido por 1/2 é o mesmo que 1 vezes 2/1, tá certo? Então, na divisão, a gente, né, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Lembra sempre que na divisão, o divisor precisa ser diferente de 0. Na potenciação com fração na base, tá? Então, o que acontece na potenciação com fração na base? A potenciação, ela nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, certo? Então, 2/3 elevado ao cubo significa que é 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3, 3 vezes, que é o mesmo que você fazer o numerador ao cubo e o denominador ao cubo. Logo, seria 8/27. O mesmo acontece com 6/5 ao quadrado, é 6/5 vezes 6/5, ou seja, é o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. O mesmo processo da potência vale para a raiz quadrada.
Então, se eu tenho uma raiz quadrada de uma fração, eu posso fazer a raiz do numerador pela raiz do denominador. Então, nesse caso, né, a raiz quadrada de 9/16 é 3/4, já que 3/4 ao quadrado é o mesmo que 9/16. Se eu tenho agora a raiz de 1/4, certo? Essa raiz de 1/4 indica a raiz de 1 pela raiz de 4. Assim sendo, é 1/2. E falando agora da porcentagem como uma fração. Vocês sabem que toda porcentagem indica uma fração, né? A palavra porcento indica a ideia de por 100, algo que está em relação a 100. Né? Então, quando eu falo, a cobertura da coleta de lixo em 2012 atingiu 87,4% da população. Então, eu estou me referindo a 87,4% de um total de 100. Então, é uma referência a 100. Um outro exemplo, né, que é muito comum a gente ouvir falar de porcentagem em situações problemas, 65,3% das embalagens foram recuperadas e retornaram para a cadeia produtiva em forma de matéria-prima. Não significa que tem apenas 100 embalagens, mas de um total de 100, 65,3 delas foram recuperadas, ok? E como é que a gente faz esse cálculo da porcentagem de um número? Quando eu me refiro, por exemplo, a 45% de 60. Basta lembrar que 45% indica uma fração, que é a fração 45 centésimos, que pode ser simplificada. Eu posso escrever ela, por exemplo, como 9/20. Lembra do processo da simplificação, né? E aí, esse 9/20 de 60, a gente já falou também, é a fração de um número. E essa fração de um número indica que eu quero 9 partes de um total de 20. Só que essas 20 partes são de quê? É de 60. Então, eu vou pegar aquilo que era totalizado em 60, né? Dividir em 20 partes e pegar 9 delas para saber quanto que elas valem. Ou seja, né, eu posso utilizar também a ideia do processo multiplicativo, porque a gente lembra que esse de em matemática, né, ele representa a ideia de multiplicação. É 9/20 vezes 60, né? A gente pode fazer a simplificação durante esta multiplicação e vai dar o resultado 27, ok? Deixa eu só retomar aqui para terminar de falar. O outro processo que eu havia comentado era que você poderia fazer 60 dividido por 20, né? Porque aí você vai encontrar quanto vale cada parte, ok? E depois você multiplica por 9, porque aí você vai saber que as 9 partes, né, elas valem quanto? Que é esse processo aqui, que vai dar o mesmo resultado 27, porque 60 por 23, 3 vezes 9, 27, ou usando o processo multiplicativo, ok? Na aula de hoje vamos ficar por aqui. Fizemos uma retomada bem rápida sobre os conteúdos de frações, né, as operações, frações equivalentes. Espero que tenha ficado tudo claro. Um abraço!